Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica para os alunos do curso de enfermagem. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1, a P1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Em relação aí à minha disciplina, a P1 será a média das atividades que vocês estão realizando aí no portal do aluno, tá? Então, todas essas atividades que vocês já realizaram e irão realizar até o dia 30/4, eu vou fazer uma média dessas atividades e essa média vai representar, então, a sua nota da P1, certo? Por isso que é importante vocês estarem sempre fazendo essas atividades. O tema da aula de hoje é sobre o metabolismo, tá? Então, a partir desta videoaula, o enfoque aí será no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Esta videoaula eu vou falar um pouco sobre o metabolismo, então nós vamos introduzir aí este assunto para vocês. Eu coloquei também aqui, alguns objetivos de aprendizagem, tá? Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material vocês possam definir o termo metabolismo, compreender os hormônios relacionados com o catabolismo e o anabolismo, saber o valor energético dos principais nutrientes, da nossa alimentação e também compreender aí o balanço energético. Então, a nossa temática aí é sobre o metabolismo e nós vamos ver, ao longo das aulas, aí, das videoaulas, que esse termo é referente ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Eu sempre gosto de começar esse tema fazendo uma analogia com máquinas e equipamentos. Vamos lá? Máquinas e automóveis necessitam de combustíveis para funcionar. De maneira análoga, nosso corpo também. A fonte de energia de máquinas e automóveis vem do petróleo e seus derivados, enquanto que a nossa fonte de energia vem dos alimentos. É isso aí, gente. Então, através da nossa alimentação, que é rica em carboidratos, lipídios e proteínas, através da nossa alimentação, nós obtemos, então, energia, tá? E na bioquímica, essa molécula energética, ela tem um nome, Essa molécula energética é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Então, através da ingestão de carboidratos, lipídios e proteínas, nós obtemos essa molécula energética. Através do ATP, as células realizam todas as suas atividades celulares, como, por exemplo, o processo de respiração, os batimentos cardíacos, a condução de impulsos nervosos, o processo de contração muscular. Então, seja qual for a atividade desempenhada aí pela célula, pelo nosso corpo, essa atividade vai ser dependente de ATP, que é uma molécula energética. Então, resumindo, ingerimos os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, e através do metabolismo desses nutrientes, nosso corpo obtém aí energia. E essa molécula energética recebe o nome de ATP. O simples fato de você estar acompanhando esta videoaula já é suficiente aí para suas células neurais, por exemplo, estarem consumindo grandes quantidades de ATP. Certo? Muito bem. Vamos então aí definir metabolismo. Então, considera-se metabolismo as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, dentro de uma célula, por exemplo. Tá? E só lembrando, essas reações metabólicas, elas são processadas
através da presença de enzimas. E quando nós falamos em metabolismo, nós temos aí a ingestão, né, de alimentos, então está relacionado aí com a nutrição. Esses alimentos ingeridos, eles serão aí queimados ou oxidados, e através desse processo aí de oxidação é que vai ser de fato aí produzido energia, né, a molécula de ATP, tá? E também relacionado aí ao metabolismo, nós temos também processos de síntese, que nada mais é do que a produção de novas moléculas, tá? Então, quando falamos em metabolismo, os termos relacionados são ingestão de nutrientes, a oxidação desses nutrientes para a produção de energia, e através dessa energia serão processadas, formadas novas moléculas. E como já falei, né, o metabolismo ele vai ser bastante estudado aí pela bioquímica. Coloquei essa figura aí para vocês, para nós termos uma ideia de fato de como o metabolismo é dividido, tá? Então, por esse desenho, dá para observarmos que o metabolismo está dividido em catabolismo e o anabolismo, tá? Vamos ver esses dois termos. Então, catabolismo são reações químicas destrutivas, ou seja, há uma quebra de substâncias complexas que estão armazenadas no nosso corpo e elas são destruídas gerando moléculas mais simples. E essas moléculas mais simples é que irão ser oxidadas, gerando então energia, gerando ATP. Quais são essas moléculas complexas armazenadas pelo corpo? Então nós temos, por exemplo, o glicogênio, tá? O glicogênio nada mais é do que moléculas de glicose que são armazenadas no fígado, tá? Durante o catabolismo, o glicogênio é degradado, gerando, obviamente, moléculas simples, como a glicose. O mesmo acontece com os lipídios, que ficam onde, gente? No nosso tecido adiposo. Durante o catabolismo, esses lipídios são degradados, originando os ácidos graxos. E as próprias proteínas, né, musculares, as proteínas teciduais, durante o catabolismo, elas são degradadas, gerando os aminoácidos. Então, no catabolismo, moléculas complexas são destruídas, degradadas, gerando moléculas simples, como glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Essas moléculas simples são absorvidas por todas as nossas células e elas serão então oxidadas dentro da mitocôndria, que nós vamos ver aí em aulas futuras. E a oxidação dessas moléculas simples vai gerar então energia. Essa energia é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Tá? Característica: o catabolismo ocorre quando no nosso corpo? Durante o jejum. Então, durante o jejum, prevalecem as reações catabólicas. Tá? Obviamente, né, gente? Quanto maior a intensidade dessas reações, maior será a perda de massa, né? Levando aí a diminuição, né, do peso do indivíduo. E outra reação do metabolismo é o oposto do catabolismo, que é o anabolismo. O anabolismo são reações químicas construtivas, ou seja, nós teremos a produção e armazenamento aí de novas moléculas. Quais são essas moléculas? Então o corpo vai trabalhar para repor essas moléculas que foram perdidas no catabolismo, como glicogênio, lipídios e as próprias proteínas corporais. Só lembrando, né, que esse processo aí de anabólico,
ele ocorre através da presença do ATP. Exatamente, aquela energia vinda do catabolismo. Tá? E as reações anabólicas, o anabolismo, ele promove, consequentemente, o crescimento, a regeneração e a manutenção de tecidos e órgãos. Tá? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês. Então, gente, anabolismo, no final desses processos, o indivíduo vai ter o quê? Um aumento, né, da sua massa muscular, tá? Um aumento do seu peso, né? O anabolismo, então, ele vai pegar o excedente de moléculas vindas, por exemplo, da alimentação, tá? Então, o anabolismo, ele vai ocorrer após as refeições. Então, quando nós fazemos uma refeição, nós temos um excedente de nutrientes. Por exemplo, a glicose, o excesso de glicose após as refeições, na presença do ATP, ela vai ser armazenada no fígado, sob a forma de glicogênio. O mesmo acontece com os ácidos graxos vindo da alimentação, mas o ATP ele vai ser transformado em lipídios, que vai ser armazenado onde? No nosso tecido adiposo. E o mesmo ocorre com os aminoácidos vindo das alimentações, na presença do ATP, ele vai ser utilizado para a síntese de proteínas corporais. Todas essas reações de síntese, todas essas reações anabólicas, como eu falei, vai promover então um ganho de massa corporal do indivíduo. Tá? Quando ocorrem aí as reações anabólicas? Após as refeições. Certo? Muito bem, gente. Então, de novo, essa figura para ilustrar, né, o anabolismo, o indivíduo tem um aumento da sua massa corporal, massa muscular, por exemplo, e no catabolismo ele tem uma perda da sua massa corporal. Tá? Tanto o catabolismo quanto o anabolismo, ele vai ser regulado por diferentes hormônios. E isso é importante vocês saberem. Tá? Os principais hormônios que regulam o metabolismo são, né, principalmente esses dois, gente. Os principais hormônios que controlam o metabolismo são os hormônios pancreáticos. Alguém lembra quais são esses hormônios do pâncreas? Isso mesmo, acertou quem falou insulina. Tá? O pâncreas também secreta um outro hormônio. Qual que é esse hormônio? O glucagon. Tá? Então, os principais hormônios que controlam o metabolismo aí são os hormônios, a insulina e o glucagon. Tá? Outra coisa que vocês devem saber é quando que a insulina é secretada. Ela vai ser secretada logo após as refeições. Tá? Quando nós temos um excesso, um excedente de nutrientes no corpo. Tá? Esse excesso de nutrientes é o estímulo para o pâncreas secretar aí a insulina. E a presença da insulina favorece as reações anabólicas. Então, a insulina é um hormônio anabólico. Tá? E durante o jejum, o pâncreas secreta um outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon ele vai ter uma função oposta à insulina. Ele vai ter uma função catabólica. Certo? Então, insulina e glucagon são os principais hormônios que vão controlar aí o metabolismo. Tem só esses dois hormônios? Não. Nós temos outros hormônios, né, que vão ser secretados em outras situações. Quais são esses hormônios? A adrenalina e noradrenalina, também chamada de epinefrina e norepinefrina. Esses são hormônios secretados pelas glândulas suprarrenais. Tá? Quando que o corpo secreta aí a adrenalina, por exemplo? Durante a atividade física. Né? Então, se você pratica uma atividade física, o hormônio secretado é a adrenalina. Ela também é secretada durante um jejum prolongado. Tá? E a função da adrenalina e noradrenalina é uma função
catabólica, né, de destruição aí de moléculas. E um outro hormônio relacionado ao metabolismo, secretado em situações específicas, é o cortisol, que vai ser secretado pelas suprarrenais também, tá? O cortisol, ele tem um detalhe que ele é bastante secretado durante o estresse. Ele é um dos hormônios que combatem o estresse, tá? E a presença deles na circulação também interfere no metabolismo. O cortisol ele degrada proteínas e lipídios e ele preserva carboidratos, tá? Aí temos um problema. Cachorros latindo, né? Aí nós temos um problema. O excesso de cortisol a longo prazo pode causar diabetes. Por quê? Porque ele preserva carboidratos, podendo levar a episódios de hiperglicemia, tá? Então, situações de estresse podem levar o indivíduo a ter diabetes, porque o cortisol, ele preserva, ele poupa carboidratos, aumentando a glicemia do indivíduo. Certo? Muito bem, gente. Gostando da aulinha? Dúvidas, podem me procurar pelo Zap, tá? No horário da nossa aula ou fora desse horário, estou à disposição. Como vocês perceberam, nós temos um metabolismo, então, no estado alimentado e no estado de jejum. Vamos definir esses termos? O que é o estado alimentado, gente? É aquele período de 2 a 4 horas após a última refeição, tá? É o período de 2 a 4 horas após uma alimentação normal, tá? Quando nós nos alimentamos, já falei aqui anteriormente, ocorre um aumento de nutrientes na circulação. Então, nós temos um excesso de glicose no plasma, um excedente de aminoácidos, ácidos graxos, né? E tudo isso, mediante a presença da insulina, favorece as reações anabólicas, reações de síntese, produção, né? E dentre essas produções, tem a produção de lipídios, que fica armazenado onde? No tecido adiposo, tá? Obviamente, essas reações anabólicas ao longo do tempo podem levar a quadros de obesidade. E o estado de jejum, como podemos definir? É o período em que não ocorre ingestão de nutrientes durante um tempo mínimo aí de 6 horas. Tá? Nós temos um predomínio das reações catabólicas, reações destrutivas, que vai ser mediada principalmente pelo hormônio glucagon, né? E as reações catabólicas é o oposto das anabólicas. Quanto maior predomínio dessas reações, consequentemente, né, vai haver uma perda da massa muscular do indivíduo, perda de tecido adiposo, o que leva aí a emagrecimento, por exemplo. Tá? Nós temos só o glucagon secretado no jejum? Não, nós temos outros hormônios, tá? Conforme o jejum vai aumentando em intensidade ou duração, o corpo também começa a secretar aí a epinefrina, né, a adrenalina. Ocorre também aí a secreção do hormônio do crescimento e até mesmo da testosterona. Muito bem, gente. Então, o corpo, os órgãos do nosso corpo, eles devem se adaptar a esses diferentes estados, o estado alimentado e no estado de jejum, tá? Então, a função orgânica, a atividade orgânica vai ser diferente nesses dois estados, tá? E nós temos alguns órgãos, né, que vão funcionar de maneira diferente aí, tanto no estado alimentado quanto no estado de jejum. Eu coloquei para vocês aí no material, tá? Tá de forma bem didática. E vamos ver aqui no quadro, então, quais são esses órgãos, né? Qual o perfil metabólico de alguns órgãos aí nos estados alimentado e jejum.
Vamos começar primeiro aí com o pâncreas, né? Muito bem, gente. O pâncreas, no estado alimentado, após as refeições, o que o pâncreas secreta? Muito bem, a insulina, tá? Fez uma refeição, o pâncreas secreta insulina. E no estado de jejum, né, naquela ausência de ingestão de nutrientes, o que o pâncreas secreta? O glucagon, tá? Então, a atividade dos órgãos vai ser diferente nesses dois estados, tá? Outro órgão, o cérebro, né, o nosso sistema nervoso. O cérebro, ele metaboliza, ele tem grande preferência em metabolizar a glicose, né? O cérebro se alimenta quase que exclusivamente de glicose, tá? Então, no estado alimentado, o cérebro dá preferência para glicose. E no jejum, né? Às vezes a pessoa fica horas sem se alimentar. E o que o cérebro metaboliza? Então, mesmo no jejum, a preferência é a glicose. No entanto, se o jejum for longo, né, muito prolongado, ele passa a alimentar outro composto energético, chamado de corpos cetônicos, tá? Mas a preferência é sempre pela glicose. Obviamente, no jejum, a disponibilidade de glicose é menor, mas o cérebro tem que continuar trabalhando, né? Realizando suas funções. Se a disponibilidade de glicose é baixa, ele passa a utilizar os corpos cetônicos, tá? Mais para frente, a gente vai ver certinho de onde vem esses corpos cetônicos, quando estivermos falando de metabolismo de lipídios, tá? Outro órgão, o fígado. Gente, como que o fígado trabalha no estado aí alimentado, né? No estado alimentado, o fígado ele vai armazenar o excesso aí de glicose, né? Produzindo aí o glicogênio, vai ficar armazenado lá no fígado. E o fígado, nesse estado alimentado, sob a ação do efeito do hormônio insulina, ele vai produzir aí os lipídios, né? Quais lipídios? Os triglicerídeos, que serão produzidos pelo fígado e serão armazenados onde? No tecido adiposo, tá? Outro lipídio, né, produzido aí pelo fígado vai ser o colesterol, que vai ser enviado aí para todas as células do nosso corpo, tá? Então, o fígado no estado alimentado prevalece as situações de síntese, né, graças ao hormônio insulina. No estado de jejum, devido ao hormônio glucagon, as funções do fígado serão diferentes, né? O que o fígado faz? Ele vai degradar aquele glicogênio que estava armazenado, e como nós vimos, a degradação do glicogênio libera o quê? Glicose na circulação, que vai ser destinada exclusivamente lá para o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, tá? E, além disso, o fígado, no estado aí de jejum, ele também produz os corpos cetônicos, que nada mais é do que uma fonte alternativa de energia que pode ser utilizado por muitos órgãos. Dentre esses órgãos, o próprio cérebro, tá? Então, no estado de jejum, graças ao hormônio glucagon, o fígado realiza essas funções, tá? E o tecido adiposo, né? Na presença da insulina, né? No estado alimentado, o nosso tecido adiposo vai armazenar lipídios, né? Vai armazenar os triglicerídeos. E no estado de jejum, na presença do hormônio glucagon, o nosso tecido adiposo vai degradar aí esses triglicerídeos armazenados, gerando aí ácidos graxos que são enviados até o fígado, e o fígado, a partir desses ácidos graxos, irão produzir os corpos cetônicos, que mais tarde serão enviados aí para muitos órgãos. Dentre esses órgãos, o nosso cérebro. Tá? E o músculo, né? No estado alimentado, sob efeito aí da insulina, o músculo vai armazenar aí glicogênio e proteínas musculares.
tá? Logo, essa situação vai promover, então, um ganho de massa muscular. E no estado de jejum, sob o efeito do glucagon, o músculo vai degradar aí esse glicogênio, essas proteínas, na intenção de liberar aí glicose, que vai ser útil para o seu processo de contração muscular. Certo? Então, esse quadro que eu deixei para vocês, ele vai representar bem aí o perfil metabólico dos órgãos nessas diferentes situações, no estado alimentado e no estado de jejum. Muito bem, gente. Então, quais são os principais nutrientes da nossa dieta? Então, são eles, os macronutrientes. Macronutrientes são nutrientes necessários em grandes quantidades. Quem são eles? Carboidratos, lipídios e proteínas. Esses nutrientes apresentam função energética e construtoras. Energéticas por quê? Porque eles vão nos dar o quê? O ATP, energia. E construtoras, porque carboidratos, lipídios e proteínas fazem parte aí da nossa constituição. Tá? Células, por exemplo. E os micronutrientes são nutrientes necessários em pequenas quantidades. Quem são eles? O que nós vimos em aulas passadas. As vitaminas e íons, né? Ferro, zinco, magnésio. A função dos micronutrientes é uma função reguladora, ou seja, auxiliam nas funções metabólicas do corpo, por exemplo. Tá? Agora nós vamos falar aí destes macronutrientes, suas funções e respectivos valores energéticos. Então, como já foi falado, né, a oxidação aí dos alimentos ingeridos, eles são queimados durante o metabolismo e vão produzir o quê? Energia, ATP. Tá? No entanto, a unidade, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade utilizada aí para a energia não é o ATP, é o Joule. Tá? Só que o Joule também não é muito utilizado. E no final, aí, a unidade aí para energia de alimentos vai ser dada através das calorias. Tá? Então, a unidade utilizada aí para quantificar a energia dos alimentos é a caloria, ou cal. Né? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Né? Então, caloria é um termo que vai indicar a quantidade de energia fornecida por um alimento. E nos rótulos, só a título de curiosidade, nos rótulos, essa quantidade vai ser dada aí em quilocal, né? Cacau, ou simplesmente cal, com C maiúsculo. Cacau ou cal equivalem aí a 1000 calorias. Tá? Então, nos rótulos dos alimentos, né? A gente não encontra lá, fornece tantos ATPs. Não, a gente encontra lá como unidade de energia, calorias. Tá? Ou cacau, ou simplesmente cal. Carboidratos. Vamos à função e valor energético de carboidratos. Os carboidratos, né, constituem até 70% aí dos nutrientes da nossa dieta. Fornecem energia ao corpo, principalmente, né, a glicose, que vai ser de fundamental importância para o cérebro. E fontes de carboidratos, né, cereais como trigo, arroz, milho, própria cevada, legumes, frutas, mel. Tá? E seja qual for o carboidrato que nós estamos ingerindo, o principal carboidrato vindo da alimentação vai acabar sendo a glicose. Tá? E o valor energético de carboidrato? 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Tá? Então, os carboidratos ficam na base da nossa pirâmide alimentar. E as proteínas?
constitui até 20% aí da nossa dieta, fornece energia, também fornecem energia e são importantes para construção e manutenção dos tecidos do corpo. Tá? Fontes de proteínas, obviamente, de produtos de origem animal, né? Carne, ovos, leite, peixes. Tá? 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Então, através, né, do que nós ingerimos, dá para a gente ver então o nosso ganho de calorias num dia, por exemplo. As proteínas, elas ficam próximas à base da pirâmide alimentar. E os lipídios, que representam aí 10% aí da nossa dieta, fornecem exclusivamente, né, energia ao corpo. E as fontes de lipídios, obviamente, são as gorduras. O termo gordura está relacionado aí a produtos, né, de origem animal, né, são as gorduras saturadas, tá? E óleos, né, que vêm aí de fontes vegetais, né, são as gorduras insaturadas, né? Gordura de origem animal é a gordura saturada. Gordura de origem vegetal, que são os óleos, são as gorduras insaturadas. São ricos em ácidos graxos, né? Ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados. E dentre os 3 macronutrientes, é os que apresentam maior valor energético. 1 grama de gordura equivale aí a 9 quilocalorias. 9 cacau. Ficam aí na base da nossa pirâmide alimentar. Aqui, como curiosidade, né, o álcool não tem nenhum valor, né, não exerce nenhuma função no nosso corpo quando ingerido. No entanto, é uma bebida altamente energética. 1 grama de álcool equivale a 7 quilocalorias. Certo? Muito bem, gente. E essa energia dos alimentos, né, ela tem 2 destinos. 60% vai ser convertida em calor. Então, esses alimentos, né, ingeridos, metabolizados, um dos produtos é o calor, tá? E 40% de fato vai ser transformado na molécula aí energética, que é o nosso ATP. Tá? Então esse é o destino da energia aí vinda dos alimentos, transformada em calor e em ATP. Muito bem, gente. Outro item é a taxa metabólica basal. Tá? O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade mínima de energia, de calorias necessárias para manter as funções vitais do organismo em repouso. Então preste atenção. Mesmo você deitado, né, na cama, você precisa de energia. Tá? E essa energia aí em repouso é chamada de taxa metabólica basal. E tem como estimar, né, nós temos estimativas, né, para o cálculo da taxa metabólica basal. Essa estimativa é feita aí por várias equações. Então nós temos vários sites na internet que você pode achar com facilidade isso, aplicativos, tá? Enfim, então para o cálculo são utilizadas várias equações relacionadas com a idade e o peso do indivíduo, tá? Além do sexo, né? Ser homem e mulher. E eu deixei para vocês aí um exemplo, né, para o cálculo dessa taxa metabólica basal. Tá? Uma tabelinha simples, né? Na esquerda, né? Na esquerda nós temos aí a tabelinha para homens e na direita que é a tabelinha para mulheres. E como eu falei, são uma série de equações relacionadas aí com a idade
e o peso, né, a massa do indivíduo. Exemplo. Então vamos utilizar essa tabela aí, ó. Exemplo. Qual a taxa metabólica basal de um homem de 38 anos e 80 quilos? Muito bem. Homem, então vou usar a tabela aqui da esquerda. Homens. Aí repare que nós temos aqui a idade, né? Vários intervalos aí de idade. E no caso nós temos aqui do 38 anos, nós vamos utilizar essa equação aqui, tá? E nessa equação nós temos que levar em consideração a massa, o peso do indivíduo. Tá? Então é essa equação que nós vamos utilizar. Então, nessa equação nós temos aí 11,6, que vai ser multiplicado pela massa, pelo peso da pessoa, que é de quanto mesmo? 80, né? Mais esse fator aqui da equação. Fazendo essa conta, nós chegaremos então aí à taxa metabólica basal do indivíduo, que nesse exemplo é 1.807 quilocalorias por dia. Então, nesse exemplo, né, para essa pessoa manter-se exclusivamente em repouso, ela vai precisar aí de aproximadamente 1.800 quilocalorias. Tá? E esse valor vai ser bem próximo aí se você comparar com outros programas, outros aplicativos, por exemplo. Tá? Em repouso, a nossa taxa metabólica basal ela fica em torno de 1.500 a 2.500 quilocalorias. Certo? Se você tiver curiosidade, depois você calcula aí a sua taxa metabólica basal. Tá? Só usar essa fórmula. Uma dessas equações. E nós temos, então, o gasto energético total. Tá? Obviamente, né, as pessoas não ficam o dia inteiro, né, deitados no sofá assistindo a Netflix. Né? Não é isso que acontece. Normalmente as pessoas trabalham, têm uma vida bem agitada. Tá? Então, nós temos o gasto energético total diário, que ele vai ser obtido através da multiplicação da sua taxa metabólica basal pelo fator da atividade física. Tá? Então, mesma coisa. Nesse exemplo também eu coloquei esses fatores de atividade física e com isso você vai achar aí o seu gasto energético total diário. Então, só complementando, né, o exemplo anterior. Ó, um homem de 38 anos e 80 quilos, do exemplo anterior, apresenta uma taxa metabólica basal de quanto mesmo? Isso, 1.807 quilocalorias, que nós vimos no exemplo passado. Tá? Como eu falei, essa pessoa não fica o dia inteiro deitado. Tá? O exercício quer qual o seu gasto energético total diário. Então, para mim saber o gasto energético total diário, eu preciso ver o que essa pessoa faz de atividade durante o dia. Ela pode ter uma atividade aí classificada como leve, moderada ou intensa. Então, para cada caso, eu tenho um fator. Nesse exemplo, ele fala que sua prática de atividade física diária é classificada como leve. Se é classificada como leve e a pessoa é do sexo masculino, né, eu vou usar este fator aqui de multiplicação, 1,55. Tá? É bem simples, então basta você pegar aí a sua taxa metabólica basal, do exemplo anterior, né, 1.807, multiplicar pelo fator atividade física, que nesse exemplo 1,55. Vai dar um total aí de aproximadamente 2.800 quilocalorias ao dia. Tá? Como eu falei, você pode pegar outros sites, outros aplicativos e chegar em valores bem próximos. De maneira que o gasto energético total diário de uma pessoa está compreendido entre 2.500 a 3.500 quilocalorias por dia. Tá? Muito bem. Isso é importante, gente. Por quê? Porque nós temos aqui o balanço energético. O balanço energético,
ele descreve a relação entre as calorias consumidas em alimentos e bebidas e as calorias gastas, né, queimadas pelo corpo durante a sua atividade diária, uma atividade física, por exemplo. Tá? O balanço energético ele vai ser o resultado do que ingerimos e do que gastamos de calorias por dia. E esse balanço energético ele pode ser de 3 tipos: equilibrado, negativo ou positivo. Tá? Então vamos a eles. Então nós temos 3 situações em que calorias consumidas forem iguais a calorias gastas. Né? Então o balanço energético aí, em que nós temos aí igualdade entre calorias consumidas e gastas, esse balanço energético é chamado de equilibrado. Balanço energético equilibrado leva então a uma manutenção da sua massa corporal, manutenção do seu peso. O balanço energético ele pode ser dado aí como negativo. O balanço energético negativo ele vai ocorrer quando calorias consumidas forem menores que calorias gastas. Nesse caso, balanço energético é negativo e a pessoa vai ter uma perda da sua massa muscular, perda de peso, né? Que é o sonho de todo mundo, né? Chegar lá na balança e ver que você tem uma redução da sua massa corporal. Quando isso ocorre, significa que você teve aí um balanço energético negativo. E o oposto também ocorre, né? O balanço energético pode ser aí positivo, quando as calorias consumidas forem maiores que calorias gastas. O resultado do balanço energético positivo a longo prazo é o ganho de peso. Né? Então, quando você vai na balança da farmácia e vê que o número da balança lá aumentou, significa que você teve aí um aumento, né, da sua massa muscular, um aumento do peso devido aí a um balanço energético positivo ao longo aí das últimas semanas. Muito bem, gente. Essa foi uma aula então introdutória ao metabolismo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dúvidas, podem me procurar agora, ó, nesse exato momento. Pode pegar o Zap e me contactar, tá? Ou no nosso horário de aula, ou também fora desse horário. Eu deixei questões lá no portal do aluno, em atividades online, no fórum de discussão. Por favor, façam, certo? Muito bem. Boa noite.